A história começa com um garoto chamado Arel, prestes a ser abençoado com uma classe. Seus pais estão extremamente nervosos por ele e esperam que receba as habilidades mais poderosas. Neste mundo, quando uma pessoa completa 10 anos, ela recebe uma classe de uma deusa em um ritual de bênção. A primeira criança se aproxima e começa a ver chamas, sente cheiro de ferro e tem uma visão de um martelo, o que significa que recebeu a classe de ferreiro. A irmã de Arel lembra a ele que a linhagem desempenha um papel enorme na classe que você recebe, o que é ótimo para Arel porque sua família é famosa por suas classes. Todos o incentivam quando chega a sua vez e sussurram sobre os pais de Arel. Seu pai é o arquimago Leon e sua mãe é conhecida como a princesa da espada, Farah. Ambos têm classes avançadas, então há grandes expectativas para Arel. Arel fecha os olhos em preparação para a bênção, mas não vê absolutamente nada. O sacerdote fica completamente confuso e choca a todos quando revela que Arel deve ser sem classe. Mais tarde, Arel faz seu treinamento e seus pais dizem para ele não se preocupar. É verdade que ele não tem classe, mas seus pais dizem que simplesmente trabalharão além da idade de aposentadoria para que Arel não precise conseguir um emprego. Seu pai também o assegura que as coisas ficarão bem e ele nem terá que pensar em cometer autoextermínio. Arel não gosta de ouvir esse tipo de conversa e explica aos pais que não planeja viver às custas deles para sempre. Na verdade, Arel não está incomodado com a notícia, já que treina esgrima desde pequeno. Claro que a vida teria sido muito mais fácil para ele se tivesse recebido a classe de espadachim e todas as habilidades que vêm com ela, mas Arel não está desistindo. Ele acredita no poder do trabalho duro, e o trabalho definitivamente foi árduo porque a mãe de Arel nunca facilitou a prática. Mesmo sem uma classe ou qualquer habilidade, Arel tem certeza de que será um sucesso. Sua família se empolga demais desta vez, então Arel vai para o campo de prática. Lá, algumas crianças batalham, e uma delas aponta que ter habilidades faz seu corpo sentir que está se movendo por conta própria. Os garotos se perguntam o que o Arel sem classe está fazendo ali. Então Arel explica que está simplesmente lá para treinar como todos os outros. Uma das crianças snob aponta que eles não estão treinando, já são espadachins por causa de sua classe e estão apenas lá para testar suas habilidades. Enquanto Arel os observa lutar, ele explica que a primeira habilidade que os espadachins aprendem é a esgrima básica, que sozinha transforma garotos normais como esses caras em lutadores muito capazes. Arel pede para lutar contra um deles, mas as crianças riem muito de seu pedido. Eles apontam que Arel não tem classe, então não teria chance contra eles. Arel insiste, então as crianças ficam irritadas com sua confiança e aceitam seu desafio. Antes de começarem, no entanto, eles primeiro confirmam que Arel tem proteção divina. A proteção divina é outra bênção recebida da deusa, mas esta é dada a todos no nascimento. Ao contrário das classes, a proteção divina é como uma teia transparente que protege o corpo e absorve danos. No entanto, levar muitos golpes pode fazer com que se esgote. Além de tudo isso, as pessoas ainda sempre sentem uma certa quantidade de dor. O garoto fica feliz em saber que Arel tem proteção divina, porque isso significa que ele pode espancá-lo sem tirar sua vida. Arel diz ao garoto para estar preparado para o mesmo, mas esse moleque está cansado da confiança de Arel. Ele parte para o primeiro ataque, mas fica chocado quando Arel se mantém firme. Claro que o garoto continua tentando, mas não chega a lugar nenhum, então seu amigo diz para ele parar de brincar. O garoto tenta e tenta, mas Arel o bloqueia a cada passo, então o valentão diz ao amigo que deveriam atacar Arel juntos. As crianças covardes o atacam ao mesmo tempo, mas nosso garoto Arel gosta de um desafio. Sua mãe, a princesa da espada, sempre foi forte demais para ele. Então Arel está aliviado por estar praticando com outros no mesmo nível que ele. Arel percebe que os garotos não estão bem coordenados, deixando claro que eles não têm habilidades para trabalho em equipe. Não parece que esses caras serão um grande desafio afinal, então Arel decide acabar com isso. Ele derrota um dos garotos facilmente, e quando o segundo fica bravo, ele o elimina também. Arel declara vitória, mas os garotos se recusam a aceitar. Todos concordam em ir de novo, mas um espadachim ruivo os para. Ele aponta que seus inimigos não aceitarão choramingos assim em um campo de batalha real, e espadachins de verdade sabem melhor do que se comportar dessa maneira. Um dos garotos está pronto para lutar com ele também, mas o outro nerd explica que esse ruivo é alguém importante. Seu nome é Ray, e ele pode dizer que Arel deve ter herdado algum talento inato de sua mãe. Isso porque nada mais pode explicar por que um sem classe seria capaz de lutar tão bem. No entanto, Ray aponta que Arel acabou de vencer alguns vagabundos, então ele não deveria deixar isso subir a cabeça. Se Arel quer um desafio real, então deveria lutar contra ele. Ray diz que dessa forma pode ensinar ao Arel sem classe o que um verdadeiro espadachim pode fazer.
Os garotos fofocam sobre o garoto ser parente do chefe da guarda e Ray confirma que seu pai é o Capitão Evans. Nesse momento, Arel fica surpreso ao se lembrar desse cara Evans. Ele é o cara que fica vindo à sua casa pedir ajuda à sua mãe para caçar demônios. Arel nunca pensou muito sobre o cara, mas isso apenas enfurece Ray. Seu pai é um mestre em empunhar uma espada e é um líder poderoso que é respeitado em todos os lugares. Ray está incrivelmente incomodado, no entanto, porque apesar de tudo isso, a mãe de Arel ainda é considerada a espadachim número 1 da vila. Está bem claro para Arel agora que esse garoto está com raiva de sua mãe e planeja descontar nele. Não pode ser evitado, no entanto, como Arel explica, é apenas o fato de que sua mãe é a melhor espadachim. Ray explica que as crianças herdam os talentos de seus pais, então ele derrotará Arel para provar que sua família é mais forte. Ray recebeu a classe de espadachim há apenas 1 ano, mas já treinou com seu pai e alcançou habilidades intermediárias. Ray tem certeza de que Arel não tem chance de vencê-lo, mas Arel aponta que sua mãe também o treinou implacavelmente. Com a conversa terminada, os dois caras chocam espadas enquanto as outras crianças assistem admiradas. Para eles é como tempestades colidindo, e eles se perguntam se Arel é realmente sem classe. O que estão vendo não faz sentido algum, porque alguém sem classe não deveria ser capaz de se manter contra alguém com habilidades intermediárias. Enquanto lutam, Arel nota como Ray é muito mais forte que os outros dois garotos. No entanto, sua raiva está tornando seus golpes muito desleixados. Arel tira vantagem disso encontrando uma abertura, mas Ray usa seu corte de lâmina dupla para empurrar Arel para trás. Ray fica realmente impressionado que Arel conseguiu bloquear o primeiro golpe a uma distância tão curta, mas Ray também conseguiu acertar o segundo golpe. Arel fica chocado porque já lutou bastante, mas não consegue entender como Ray foi capaz de atacar de 2 lugares ao mesmo tempo. A resposta é simples, como Ray explica que foi uma habilidade de ataque. Corte de lâmina dupla é uma técnica que libera 2 golpes em um único balanço e alguém sem classe como Arel não poderia nem sonhar em se defender contra isso. Arel explica que você nunca saberá a menos que tente, mas Ray já se cansou. Ele reconhece que Arel tem coragem, mas isso é até onde ele pode ir. Na manhã seguinte, Arel dá uma cabeçada em sua irmã e explica à família que planeja fazer mais treinamento especial mais tarde. Sua irmã diz que ele não precisa trabalhar tão duro porque ela pode criar um mundo onde ele possa viver em total conforto, mas nosso garoto não está interessado e sai. Aster está preocupada com ele porque ele tem ficado até tarde treinando todos os dias desde que voltou para casa todo machucado. Farah diz à filha para não se preocupar e lembra que há algo que Aster não sabe sobre seu irmão. Farah a leva para fora, onde mostra a ela um baú cheio de espadas quebradas. Estas são todas as espadas de prática que Arel tem usado todos os dias, deixando claro que lutar contra alguns garotos de sua idade acendeu um fogo nele. Não ter uma classe não o atrasou nem um pouco e se alguma coisa, ele está prosperando por causa disso. Na floresta, Arel mais uma vez pratica seus golpes e demonstra no que tem trabalhado. É o corte de lâmina dupla, e Arel fica satisfeito quando o acerta. É quando descobrimos que Arel lutou contra Ray por horas e levou vários golpes do corte de lâmina dupla de propósito para poder aprendê-lo. Nesse momento, um Goblin tolo tenta se aproximar furtivamente dele, mas é eliminado pelo corte de lâmina dupla de Arel. Arel se prepara para continuar treinando, mas fica chocado quando ouve o rugido alto de um monstro. Ele corre para alertar os guardas da vila, mas para quando ouve alguém gritar. Não há tempo para conseguir ajuda, mas Arel está confiante de que ficou forte o suficiente para poder ajudar. Ele descobre que o grito foi de Ray, que parece ter estado treinando na floresta assim como ele estava. O atacante é um Goblin extremamente grande, um com um tamanho que não deveria estar nesta área. Ray parece ter eliminado alguns Goblins menores, mas este grande é um enorme problema. Arel está bem ciente do perigo, então ele pensa em como precisa se concentrar em seu posicionamento neste ataque mais do que no estalar de seu pulso. O timing será tudo, mas Arel tem certeza de que será capaz de resgatar Ray. Ray está desistindo da esperança, pois sua vida logo chegará ao fim, e ele pede desculpas ao pai por falhar. No entanto, nesse momento, Ray fica chocado quando o monstro é atingido por um ataque. Arel fica feliz que seu timing funcionou, mas Ray não está indo muito bem. Sua proteção divina se esgotou e ele precisa de água benta imediatamente. Infelizmente, a dele foi arruinada na batalha, então Arel deixa ele ter a sua. Isso funciona, pois Ray consegue se recuperar, mas a única coisa em sua mente é qual foi aquela técnica que Arel acabou de usar. Arel explica que foi o corte de lâmina dupla, mas Ray fica insultado e se recusa a acreditar. O corte de lâmina dupla é um movimento complexo que sua família só pode realizar tendo a habilidade. Aqueles sem a habilidade não deveriam ser capazes de usá-la de jeito nenhum. Arel concorda que é bastante complexo, mas isso apenas significava que ele precisava dedicar mais tempo e esforço para aprendê-lo. Ray não tem ideia do que ele quer dizer, então Arel simplifica para ele. Qualquer um com força e velocidade suficientes pode fazer o ataque, desde que acerte o timing certo.
O que é irônico é que Rey é toda a razão pela qual Arel foi capaz de descobrir isso em primeiro lugar. Durante a luta, Rey usou essa habilidade várias vezes, e ver e experimentar é como Arel aprendeu a usá-la. É tudo em que Arel tem conseguido pensar desde a luta deles. Rey ainda não consegue entender. Arel simplesmente explica que odeia perder e só queria ter certeza de que venceria na próxima vez que lutassem. Arel treinou duro apenas para isso e acabou compensando. Rey finalmente aceita e decide que se esse é realmente o objetivo de Arel, então eles deveriam ter a revanche agora. Arel salvou sua vida e compartilhou sua água benta com ele, então Rey diz que é o mínimo que pode fazer. A batalha começa logo depois, e Rey fica atordoado quando seus cortes são desviados pelos de Arel. Ainda mais chocante, no entanto, é que algo o atinge, e Arel revela que foi um terceiro corte. Rey fica furioso porque o nome do ataque claramente diz que deveria haver apenas 2 golpes, mas Arel diz que ele não é limitado como Rey é. O corte de lâmina dupla de Arel não é baseado em ter uma habilidade, então não tem restrições alguma. Ao contrário de Rey, que depende de ter a habilidade, Arel pode mudá-lo o quanto quiser, dependendo de quão duro ele trabalha. Rey está tendo dificuldade em aceitar tudo isso e simplesmente resume a nada mais do que falsidade sem classe. Simplesmente não faz sentido para a técnica de Arel ser mais forte do que uma de um espadachim real. Arel diz que eles só precisam continuar testando quem é mais forte e Rey está completamente a bordo. Os dois odeiam perder e são extremamente teimosos. Rey pensa em como trabalhou tão duro quanto Arel, se não mais, e tem certeza de que sua lâmina é mais rápida. Rey tenta observar o ataque cuidadosamente para poder ver o terceiro golpe, mas Arel é rápido demais. Arel vence mais uma vez e aponta que isso é exatamente como a primeira luta deles, exceto que Rey é quem está no chão desta vez. Tudo o que Rey quer saber é porque a espada de Arel foi mais rápida novamente, e ele se pergunta se é porque Arel estava pegando leve com ele antes. Arel explica que essa não é a razão de jeito nenhum. Na verdade, sua rápida melhora é toda graças a Rey. Depois de ver o corte de lâmina dupla refinado de Rey de perto novamente, Arel ajustou a força de seu balanço e o melhorou. Rey finalmente aceita sua derrota esmagadora e Arel finalmente reivindica sua vitória. Alguns dias depois, os pais de Arel discutem como Rey partiu para a Cidade das Espadas. Farah costumava trabalhar lá anos atrás e estava em uma guilda pouco antes de se casar. Este lugar parece incrível para Arel, então ele espera ir lá um dia. Claro que ele não tem classe, então ele só pode se perguntar quão forte pode ficar sem uma, e ele quer descobrir. Alguns anos depois, vemos que um grupo está indo para a Cidade das Espadas. Entre eles estão um espadachim e um bárbaro, e eles concordam que a cidade é uma cidade dos sonhos para qualquer um que empunhe uma espada. A garota quer se juntar ao bárbaro, mas ele não a leva a sério por causa da forma como ela se veste. A garota explica que velocidade é tudo para um espadachim duplo, então se vestir levemente lhe dá uma vantagem estratégica. O motorista deles fica feliz em ouvir o quão poderosos eles são, porque isso será necessário para lutar contra a horda gigante de monstros que acabou de aparecer. Entre eles está um orc rei, e o bárbaro apavorado aponta que são necessários grupos inteiros para derrubar apenas um desses. Os outros passageiros imploram para os aventureiros ajudá-los, mas o bárbaro deles é um covarde. Ele empurra a mulher para sair da carruagem e a outra mulher segue logo depois. O motorista acha que eles estão acabados, mas ele fica atordoado quando um de seus passageiros calmamente caminha em direção aos goblins. Acaba sendo Arel e ele surpreende os passageiros ao eliminar um punhado de goblins com facilidade. Parece que ele está desaparecendo no ar, mas o motorista explica que o garoto deve estar usando algum tipo de habilidade de piscar ou disparar. É incrivelmente eficaz para eliminar um inimigo por vez, mas o motorista se pergunta o que Arel vai fazer quando estiver cercado. Arel tem uma resposta para isso também, já que ele gira violentamente eliminando o grupo inteiro, e o motorista não consegue acreditar no que acabou de ver. Esse garoto acabou de usar uma habilidade de movimento de contra-ataque que apenas a princesa da espada de classe suprema pode usar, chamada Dança da Lâmina. Isso deveria ser impossível, porque a princesa da espada é uma classe que apenas mulheres podem alcançar. Então isso os faz se perguntar quem diabos é esse garoto louco. Sem perder o ritmo, Arel vai direto para o orc rei. Imediatamente após desviar de seu ataque, Arel mergulha sua espada profundamente no crânio do orc, e a batalha acaba. Arel educadamente pede ao motorista para continuar a viagem, porque ele simplesmente quer treinar e ficar mais forte. Uma criança não consegue deixar de perguntar a Arel qual é a classe dele, e Arel surpreende o grupo quando revela que ele não tem uma. Um olhar para trás, 5 anos atrás, nos leva de volta a quando Arel acabou de aprender o corte de lâmina dupla. A mãe de Arel não conseguia acreditar que ele acabou de usar aquele ataque e ela presumiu que devia estar sonhando. Sonhar com isso teria que significar que ela não aceitou que Arel não tem classe, então ela se chamou de Mãe Terrível. Arel garantiu a ela que ela não estava sonhando e ele simplesmente trabalhou incansavelmente para reproduzir o corte de lâmina dupla completamente sozinho. Arel estava ansioso para recriar mais habilidades com um trabalho duro, então ele pediu à sua mãe para mostrar a ele suas
as habilidades de princesa da espada. Ele revelou seu plano de ir para a Cidade das Espadas depois para se testar, e sua mãe não poderia estar mais feliz. De volta ao presente, Arel chega à Cidade das Espadas. O motorista percebe que há toneladas de classes avançadas por perto, e Arel chama o motorista de uma também. O motorista diz que ele é apenas um simples cocheiro, mas Arel desconfia. Esse cara foi capaz de identificar habilidades de espadachim instantaneamente, e isso não é algo que um motorista comum pode fazer. O cara finalmente abandona a farsa e revela que ele é da classe avançada de Cavaleiro Sagrado. Lutar batalhas o tempo todo se torna exaustivo, então ele apenas faz a coisa de dirigir para descansar. A maioria dos espadachins na cidade entra em torneios de batalha e vive dos ganhos, mas você tem que fazer parte de uma guilda para entrar, então o motorista recomenda que Arel vá lá primeiro. Isso soa bem para Arel, porque todo o objetivo dele vir aqui foi lutar contra os guerreiros mais fortes que ele pode encontrar. Enquanto Arel procura uma guilda para se juntar, ele vê que há muitas delas e todas têm seus próprios critérios para se juntar. Nesse momento, alguma garota tenta se esgueirar até ele, mas ela fica chocada quando ele desvia sem nem mesmo vê-la. A garota sabe que ele é novo na área, então ela sugere que ele se junte à guilda dela. Eles por acaso têm uma vaga aberta, então ela mostra a ele o contrato de inscrição. Arel viu que algumas das guildas parecem desesperadas por membros, então ele recusa a oferta dela. A garota não consegue entender porque ele nem sequer olha para o contrato, então Arel explica que o desespero dela só viria de uma pequena guilda que está com falta de membros. O nome dessa garota é Lilia, e ela explica que a guilda dela é na verdade muito famosa. Arel parece bastante teimoso para ela, então ela oferece dar a ele uma vantagem adicional. Se ele se juntar, ela concederá a ele o privilégio de levá-la para um encontro. Arel está ainda menos interessado agora. A garota fica insultada quando Arel pergunta qual é a guilda mais poderosa, mas ela ainda diz a ele que é a Lâmina Negra. Eles têm um espadachim rank A, então é para lá que Arel decide ir. Arel tenta se registrar para o teste de entrada, mas lhe dizem que os participantes precisam ser da classe de espadachim avançado ou superior. O funcionário dá uma boa risada quando Arel revela que ele não tem classe, e ele diz a Arel para dar o fora da guilda. Alguns caras ouviram o que Arel disse e tem pena dele, porque nenhuma guilda aceitará alguém sem uma classe. Arel gostaria que eles fizessem uma exceção para que ele possa se provar durante o teste, mas uma voz diz que regras são regras. Todos então observam maravilhados quando veem que essa voz veio de um espadachim rank A. Eles são muito raros e a maioria das pessoas nunca sequer viu um pessoalmente. Arel tenta a sorte em algumas outras guildas, mas ele apenas é rejeitado repetidamente. Enquanto Arel pondera a dura realidade do mundo, ele se lembra que sua mãe lhe deu algo. É uma carta de recomendação para a antiga guilda dela. Arel pensou que ela estava sendo excessiva no começo, mas ele percebe agora que sua mãe provavelmente previu que ele teria dificuldade em entrar em uma guilda. Lilia surge do nada, e ela percebe que Arel está tendo dificuldade em encontrar uma guilda. Ela oferece deixá-lo se juntar a dela novamente, mas Arel tem apenas a mesma resposta de antes. Lilia finalmente sai com a verdade, pois ela explica que a guilda dela está na verdade à beira de ser dissolvida porque eles não têm membros suficientes. Ela implora a ele, mas ele ainda a recusa, e ela só pode se perguntar se o coração dele é mais frio que gelo. Lilia até oferece limpar os sapatos dele se ele se juntar, apenas para descobrir que Arel foi embora, mas ela promete nunca desistir. Ela o alcança mais uma vez, mas Arel a rejeita antes mesmo de ela ter a chance de perguntar. Lilia explica que ele pode muito bem passar por lá, porque a guilda dela está literalmente a um quarteirão de distância, e Arel fica surpreso ao ver o quão grande ela é. Lilia não estava mentindo sobre sua guilda ser famosa. Ela admite que eles são uma mera sombra do que costumavam ser. A guilda deles é a mais fraca de todas agora, mas ela está confiante de que eles podem recuperar sua antiga glória. Ela declara que a presa do dragão é imortal, e isso surpreende nosso herói. Acontece que a guilda sobre a qual Lilia tem falado esse tempo todo é a mesma em que sua mãe estava. Ao entrar, Lilia repreendeu seu pai por ficar bêbado de novo. Ele é o líder da guilda e é conhecido como o rei da espada dupla. Algo não está certo, pois Arel percebe que o cara está faltando um braço. O líder da guilda não parece se importar com nada, pois ele diz a Arel para simplesmente ir embora, porque a guilda dele está condenada de qualquer jeito. Lilia explica que seu pai era um dos 2 melhores espadachins da cidade, mas ele tem sido uma casca de si mesmo desde que perdeu o braço. Lilia tem certeza de que Arel não vai querer se juntar agora, mas Arel a choca quando diz que vai. Ele nem poderia se juntar a uma guilda diferente se quisesse, então ele assina o contrato. Lilia acha que ele deve estar brincando quando ela lê que ele não tem classe, mas Arel tem prova. O comportamento de Lilia muda completamente depois de saber que seu garoto não tem classe, e ela ameaça cortar a cabeça dele se ele não rescindir o contrato que acabou de assinar. A situação se inverteu completamente, pois Arel não quer, e Lilia aponta que é prática comum para todos que se juntam a uma guilda ter pelo menos habilidades básicas de espadachim
espadachim de uma classe como espadachim ou cavaleiro. Lilia chama Arel de vigarista, porque ele estava agindo tão superior e poderoso quando estava rejeitando, que ela nunca pensou que ele acabaria sendo sem classe. Ela presume que Arel não será de ajuda para eles e determina que a guilda deles realmente está destinada ao fracasso. Uma garota chamada Reina chega e Lilia a coloca a par do dia decepcionante que teve. Reina fica chocada ao ver que é Arel, mas Arel não faz ideia de quem ela é. Reina explica que eles são da mesma vila e até costumavam treinar juntos, mas isso não soa familiar para nosso herói. Reina diz que eles se conheceram há 5 anos, mas Arel nunca a viu antes, e ele tem certeza de que se lembraria de ter conhecido uma garota linda como ela. Reina fica envergonhada, e Arel explica que ele se lembra de treinar com um garoto que tinha a mesma cor de cabelo que ela. Era o garoto que usou o corte de lâmina dupla, e ele era o filho do Capitão Evans. Reina o corrige apontando que Evans só tem uma filha, e essa é ela. Nosso garoto leva um momento para processar essa informação e percebe que o garoto chamado Ray era na verdade uma garota. Acontece que Reina contou histórias sobre Arel, e como ele era o único garoto que ela nunca conseguia vencer, Reina tem certeza de que nunca perderá para Arel novamente. Ela ficou muito mais forte nos últimos 5 anos, então ela desafia Arel para outra luta. Eles vão para a área de prática da guilda, e Lilia se pergunta se Reina realmente vai lutar com um cara sem classe. Reina explica que Arel na verdade é incrivelmente forte e declara que ela tem que vencê-lo. A luta começa com Reina usando o corte de lâmina dupla que Arel se lembra de 5 anos atrás. No entanto, ela usar isso não faz sentido porque ela deveria saber que ele pode cancelar isso com o dele próprio. Arel usa corte de lâmina dupla de volta, mas ele fica perplexo quando o ataque dela ainda o acerta. Reina repete que ela ficou muito mais forte nos últimos 5 anos e revela que a espada que ela usa agora é 5 vezes mais pesada que as convencionais, graças à habilidade de espadachim de poder chamada Força Bruta. Os ataques de Reina atingem mais forte do que nunca, e ela promete usá-la para derrubar Arel. Espadachim de poder é uma classe de espadachim de nível avançado, então Arel reconhece que ela deve ter estado treinando incrivelmente duro ao longo dos anos. Os ataques dela não só atingem forte, eles também são muito rápidos. A confiança de Arel não vacila, pois ele diz que foi um erro para ela contar a ele sobre os segredos de sua força. Reina não está preocupada, pois ela explica que não seria uma luta justa se ela não desse a Arel uma vantagem. Arel diz que isso será a ruína dela, porque ele já avaliou a velocidade dela e ele nem vai se preocupar em levar mais golpes. Reina se sente insultada por sua arrogância, então ela vai para outro ataque e encontra uma abertura. O golpe dela não acerta, pois era apenas a imagem residual de Arel, e Arel a atinge por trás. O ataque de Reina pareceu realmente ter acertado para ela, o que a faz perceber que Arel acabou de usar uma habilidade de sombra. Reina está desacreditada porque essa é uma habilidade de classe suprema, mesmo entre espadachins, e ela exige saber como o Arel sem classe foi capaz de realizar isso. Ela continua a atacá-lo, e Arel simplesmente explica que ele apenas aprendeu a se mover muito rápido. Reina tem certeza de que tem que haver mais na história, então Arel acrescenta que exigiu muito esforço. Arel usa imagem residual novamente para acertar outro ataque, mas ele nota que Reina não está perdendo nenhuma proteção divina. Isso é bastante impressionante, então Reina explica que espadachins de poder têm a habilidade de resistência, e os ataques de corte de Arel não são suficientes para causar a ela qualquer dano real. Arel tem uma resposta para isso também, pois ele usa algo chamado contra-ataque de obtenção. Ele derruba a Reina facilmente e explica que contra-ataque de obtenção é uma habilidade de contra-ataque de princesa da espada em que sua mãe se especializa. Arel é o vencedor, mas Reina não consegue entender como ela ainda pode perder para ele depois de todo o treinamento que fez. Arel simplesmente explica que ele também estava trabalhando duro, mas ele fica horrorizado quando Reina começa a chorar. Lilia repreende Arel por fazê-la chorar, mas Reina nega estar chorando e sai correndo. Ela não está enganando ninguém, pois seus choros podem ser ouvidos ecoando pelo prédio enquanto ela sai correndo. Depois do que acabou de testemunhar, Lilia alegremente dá as boas-vindas a Arel à guilda. Com isso resolvido, Arel gostaria de saber por que a guilda está em tantos problemas. Simplificando, eles estão em grande dívida, mas Lilia diz para não se preocupar. Há uma competição de batalha de guildas em uma semana, e a dívida deles pode ser paga integralmente se eles vencerem. Eles precisavam de 3 pessoas para entrar, e é por isso que ela estava desesperadamente procurando por um novo membro. A guilda está claramente em péssimo estado, então Arel fica impressionado que Reina tenha aguentado com eles por tanto tempo. Lilia então explica como Reina chegou lá. Ela foi rejeitada em outras guildas por ser muito jovem, mas o rei da espada dupla felizmente pediu a ela para se juntar à guilda dele. Desde aquele dia, Reina tem sido uma membro leal. Arel vê o caminho claro para salvar a guilda, mas Lilia parece estar escondendo algo. É verdade que tudo o que eles têm que fazer é vencer o torneio, mas ela revela que os
3 deles terão que vencer um grupo de 5, e eles não têm ideia de quão fortes seus oponentes serão. No entanto, Lilia é completamente pega de surpresa, porque isso deixa Arel ainda mais animado. Ele declara que lutar contra oponentes difíceis é a melhor maneira de refinar sua técnica, e esse é o motivo inteiro de ele ter vindo para esta cidade. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Inscreva-se no canal para mais vídeos.